Fala galera, então eu decidi gravar uns videozinhos explicando as atividades. Como é uma revisão, vocês já viram a teoria toda. Então não tem sentido eu colocar os mesmos vídeos que a maioria nem vai ver. Então eu vou explicar o exercício. Eu não vou fazer eles, eu vou explicar que aí já ganha tempo, que eu não explicar pelo WhatsApp não é a mesma coisa. Então vocês, para a prova agora, vocês vão ver permutação e arranjo. E as formas de fazer os exercícios, que é o mais importante, porque não adianta você saber a teoria e você não saber como fazer, como colocar em prática. Certo? Então, nessa revisão tem 3 questões de anagrama, que costuma cair, assim, não tanto, mas cai em vestibular. Então, ebulição é uma palavra que não tem nenhuma repetição de letra. Então, é uma permutação sem repetição, é uma permutação. E essas duas, ó, repete o O, repete o A, e é isso aí. E aqui repete o A também. Então aqui é com repetição. Ah, qual que é a diferença? No sem repetição, que é esse caso aqui da ebulição, vai ser uma permutação simples, n fatorial. O que é n? É o número de elementos. Então você vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show! 8 fatorial. 8 fatorial. Tô fazendo para vocês, né? Como é que resolve fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 até chegar no 1. É o mais simples, é o caso mais simples que tem. Agora, o caso que tem repetição de letra, o que você vai ter que fazer? Eu só vou armar uma das duas e a outra vocês já vão saber mais ou menos como fazer. Vou ir para algarismo. Algarismo é uma permutação n fatorial igual seria a permutação normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu errar na contagem, vocês corrigem lá na atividade de vocês. E eu tenho que ver o que se repete. Ah, repete o A, repete. Escrever aqui. A repete 2 vezes. Show, então eu vou dividir por 2 fatorial. Alguma outra se repete? Não, então é só isso. Se tivesse alguma outra letra que se repetisse, por exemplo, se o I se repetisse 3 vezes, eu ia botar um 3 fatorial aqui do lado. Se tivesse mais alguma letra que se repetisse 2 vezes, eu ia botar 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Um para cada letra, por exemplo, aqui seria o A, repete 2 vezes, aqui uma letra I, 3 vezes, entendeu? Aí, só fazer a conta. O que vai acontecer muito nas questões que eu coloquei? A gente tem a tendência de pegar e resolver. Por exemplo, eu vou abrir isso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, até o 2 fatorial. E aqui embaixo 2 fatorial. Eu corto e depois eu faço essa conta. Em alguns casos, a resposta vai estar sendo essa conta aqui. Em outros, já vai acabar aqui. Em outros, vai estar, por exemplo, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. E a resposta vai estar um negócio assim, ó. Deixa eu pensar como é que pode estar. Se 2 fatorial é igual a 2 e 3 fatorial é igual a 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1, aqui embaixo pode estar 12. E está certa a resposta, porque quer dizer a mesma coisa. Então eu quero que vocês, se tiver algum caso assim, é para conferir, porque pode estar escrito diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Certo? Então isso daqui já está explicado. Agora vamos para permutação circular. É um caso que é um pouquinho mais, que parece um pouquinho mais complicado, mas não é. Uma permutação circular, que você vai fazer n menos 1 fatorial. Só isso. O que é n? O número de indivíduos ali. E vai resolver. Se eu só seguir a formulazinha. Se eu fizer mais, eu estou fazendo para vocês. Na outra atividade, que tinha os casos mais complexos, que falava, se 2 pessoas tivessem no meio, tivessem que ficar uma do lado da outra. Se são 10 crianças e 2 tinham que ficar juntas, você tem 9 crianças. Por quê? Você começa a contar
essas duas pessoas como uma só, porque elas vão ocupar sempre uma do ladinho da outra. Aí você teria que fazer a permutação como 9 menos 1 fatorial. Só que como são duas crianças que podem trocar, elas têm que ficar uma do lado do outro, mas elas podem trocar de lugar entre elas, se multiplica por 2 fatorial. E é só isso. No outro caso, nesse caso aqui, é só fazer isso daqui, n menos 1 fatorial. Esse caso aqui que cai, pelo menos sempre nas videoaulas tem esse negócio aqui. Uma pessoa sai do ponto C e vai até o ponto A. Ela não pode fazer isso daqui, certo? Ela tem que ir direto. Ela tem que ir direto, não, ela tem que passar por cima desses negocinhos aí. Plano cartesiano. A gente acha que não vale a pena estudar, função, não usa para nada. Todo mapa foi feito a partir de um plano cartesiano. Tem mapa que não é plano cartesiano, mas o mais simples, a ideia é o plano cartesiano. No enunciado fala que ele só pode ir para baixo e para a esquerda. Quantos são os caminhos diferentes que ele pode percorrer? Porque se ele quisesse, ele poderia fazer isso daqui, ó. Vou descer, vou para cá. É outro caminho. Poderia fazer isso daqui, ó. Eu vou descer aqui, aí desce, fazer uma escadinha, queria chegar lá também. Ele quer saber quantos são os caminhos diferentes indo só para baixo e para o lado esquerdo. O cara não pode vir para o lado aqui e fazer uma curva. Isso quer dizer o quê? Que é o menor caminho, né? Quantos menores caminhos ele teria. Então, como é que faz isso daqui? É o mesmo caso do anagrama com repetição. Por quê? Pensa que é formado por duas letras, né? Seria um anagrama de duas letras, sendo que são as letras que você tem abaixo e esquerda, certo? Deixa eu apagar aqui. Baixo e de esquerda. Show! Mike, não enxerguei a palavra. Então, vamos contar, ó. Escolher qualquer um desses caminhos sempre vai dar o mesmo resultado. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou botar aqui a permutação. 8 fatorial. Por quê? Porque ao todo ele deu 8 passos. Só que dividido por, vamos ver, 1, 2, 3, 4. 4 fatorial e 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. Por que eu fiz isso? É porque ele vai, ó, pensa numa palavra. Baixo, 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 baixo. Então, baixo, 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 baixo. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Como é que eu faço anagrama disso daqui? Quantas vezes isso pode mudar? Qualquer forma do anagrama com repetição, você vai ver o n fatorial, que é 8, e dividir pelo que repete. Vou botar um bzinho aqui. Vou botar um K e J. O K seria vezes que o B repete e o J seria vezes em que o E repete. Entendeu? Então, você tem que fazer essa conta, lembrando que na resposta, às vezes, não vai estar o cálculo direto. Porque o que a gente faria aqui no cálculo direto? Ia abrir o 8 fatorial, 6, 5, até o 4 fatorial. Cortar com um desses 4 fatorial. Não poderia cortar com os dois. Então, você pode cortar esse com esse. Show, você sobrou aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Você não pode cortar mais nada de fatorial. Então, o que você teria? 8 vezes 7 vezes 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aqui o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E calcular. Eu não sei como está. E aqui vai dar uma resposta. Resultado.
resultado. Eu não sei como está a resposta lá. Às vezes, eu organizei de outra forma aqui. Então, você vai ter que comparar lá para ver. E a última, que é um conceito novo que a gente vai estar começando a colocar... Ih, doideira. Começando a colocar o conceito de combinação. Eu não expliquei ainda com a fórmula de combinação, certo? Porque nesse caso aqui a melhor forma de resolver é aquele princípio fundamental da contagem, que é a forma que, na verdade, eu aprendi essa matéria e que é mais fácil. Lá tá falando que tem uma hamburgueria, hambúrguer, isso é um M, tá. E tem 7 tipos diferentes. Ele quer saber o combo. Eu achei que era negócio de carne, foi mal. Combo. O combo pode ter 7 sanduíches diferentes, 5 tipos de bebida e 5 tipos de sobremesa. O que você vai fazer? Você vai separar um espacinho para cada um. Isso daqui é o que? É o sanduíche. Isso daqui, bebida. Isso daqui, sobremesa. Por que eu coloquei um para cada um? Porque ele só vai escolher um hambúrguer, uma bebida e uma sobremesa. Se por acaso falasse, ele pode escolher 2 sobremesas, ia ser sanduíche, bebida, sobremesa, sobremesa. Então, sanduíche, bebida, sobremesa 1, sobremesa 2, certo? Aí seria diferente. Mas no nosso caso, ele só pode escolher um de cada. Então, vamos lá. Quantos? Aí é só você colocar em cada casinho o que é. Quantos sanduíches? 7 sanduíches. Quantas bebidas? Tantas bebidas. Quantas sobremesas? Tantas sobremesas. Certo? Isso daqui é atividade aí que multiplica, né? Esse vezes esse vezes esse, tal. Vai dar um valor aqui x. Pronto, essa é a explicação da atividade, o que tem que fazer. Eu não resolvi para vocês, alguma eu deixei quase resolvida. Tem uma parecida aqui que é negócio de look, mas é a mesma forma de resolver, certo? Tá o passo a passo para como fazer. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Então, valeu!